Vai! Travar as rodas. E lá se vai o hack da minha mãe. O ditado é antigo, mas vale muito. Casa de ferreiro, espeto de pau. A minha mãe vivia reclamando do seu hack de MDF. Esses que a gente compra nas casas de Bahia em 10 vezes. Realmente, ele é bem feio e já está em sua sala há mais de uma década. Após ouvir inúmeros pedidos, resolvi fazer um hack para ela, bem diferente desses que a gente vê por aí. O primeiro passo é fazer a peça inicial. O mais importante na construção desse hack é fazer a primeira peça, pois todas as outras vão derivar dela. E para facilitar, eu montei esse mini gabarito de compensado, de modo que eu consiga usar a copiadora da tupia e fazer um semicírculo perfeito. Feito o semicírculo, é hora de desenhar algumas áreas de corte que farei na serra tico-tico e também na serra circular. Essa marcação é muito importante porque todas as outras peças desse hack serão cópias deste primeiro modelo. Então, é imperativo que tudo fique muito bem alinhado. Caso isso não aconteça, eu vou ter sérios problemas. Depois de uma semana de trabalho, consegui fazer 13 reproduções daquela peça inicial. Então, é hora de colar tudo para formar um único bloco. Pode não estar muito claro agora, mas esse bloco será a base de sustentação de todo o hack. Agora é a vez dos sargentos. Muita gente acha que a cola faz todo o trabalho, mas são os sargentos que têm um papel fundamental. É a pressão exercida por eles que espalha a cola de maneira uniforme e garante o contato perfeito entre as peças, permitindo que os polímeros de PVA penetrem nas fibras da madeira. Depois, conforme a água evapora, esses polímeros endurecem e ficam ancorados nessas fibras. O resultado é que, quando a colagem é bem feita, normalmente a madeira quebra antes da própria cola. Por mais que eu tente reproduzir todas as peças de forma idêntica, sempre existem pequenas diferenças entre uma e outra. No final, isso acaba gerando alguns espaços que a cola sozinha não consegue preencher. Então, resolvi fazer essa gororoba, uma mistura de pó de madeira peneirado com cola. Com ela, eu vou preencher e calafetar esses pequenos vãos. Marcenaria é basicamente cortar, colar e lixar em looping. Dessa vez, estou preparando os tampos. Cada um terá 1,20 m de comprimento por 40 cm de largura. As tábuas geralmente têm cerca de 30 cm de largura. E as mais largas costumam custar muito mais do que a diferença de tamanho justificaria. Então, é por isso que eu estou aqui fazendo a segunda colagem desse projeto. Agora é hora de fazer uma espécie de bolso ou cava, para que aquele bloco que colei se encaixe tanto na base quanto no tampo do hack. Para isso, estou usando uma tupia de coluna com uma fresa de 12 mm para devastar toda essa área. Eu sempre tive a ideia de que ferramenta boa era Bosch, Makita ou DeWalt. Mas, hoje em dia, de acordo com o meu orçamento, passei a comprar ferramentas de marcas secundárias. E sinceramente, para aquilo que eu faço, elas dão conta do recado. Esta tupia, por exemplo, custou cerca de R$350. Uma
Uma maquita equivalente custa perto de 1.500. Certamente, essas ferramentas devem ter uma vida útil inferior à de uma ferramenta de primeira linha. Mas, até ela chegar ao preço de uma maquita, eu posso comprar várias dessas. Terminada a fase de usinagem, retiro os excessos com o formão e dou uma rápida lixada para nivelar a cavidade. Enquanto faço a colagem do bloco aos tampos com resina epóxi e pó de madeira, veio à minha cabeça um documentário a que assisti há alguns meses, chamado Jiro Sushi. Ele está no Prime Video. É a história de um restaurante 3 estrelas Michelin, mas sem luxo e ostentação. O restaurante comporta apenas 10 pessoas, dispostas a esperar 6 meses e pagar $300 para se sentarem em frente a um balcão. Mas o que mais me chamou a atenção foi o cuidado com que Jiro tem com aquilo que ele faz. Para ele, servir um bom sushi é a coisa mais importante de sua vida. Tem uma cena em que um dos auxiliares passa meses preparando o tamagoyaki, uma omelete japonesa. Ele repete a mesma receita centenas de vezes, até o dia em que Jiro prova e diz: agora tá bom. O rapaz chega a chorar. É claro que não pretendo chegar a esse nível de perfeição, nem conquistar 3 estrelas Michelin da marcenaria. Mas tento levar comigo a lição de fazer cada etapa com o máximo de cuidado possível, porque no fim das contas, é esse compromisso com fazer a coisa certa que faz toda a diferença. Por mais criterioso que eu tenha sido, acredito que deveria ter feito o desbaste da cava cerca de 5 milímetros mais profundo, pois dá para notar uma fenda entre o bloco de sustentação e o tampo. Então, para deixar tudo esquadrejado e eliminar esse vão, enfiei uma cunha. Não vai ficar perfeito, mas esse é o preço que se paga por fazer coisas diferentes em praticamente todos os projetos. Após alinhar a diferença nas larguras entre os dois tampos com a serra de trilho, utilizei a fresa de 45 graus para fazer um chanfro que possa dar destaque a eles quando tudo estiver pronto. Quando tudo estiver pronto. Essa frase me deixa feliz. Já estou trabalhando nisso há um mês e parece que, finalmente, estou chegando à conclusão desse projeto. O fato é que a ansiedade faz parte da condição humana. A gente sente prazer em cortar, colar e dar forma a alguma coisa. Mas chega um momento em que o caminho se torna cansativo e você está muito longe para voltar e também não está tão perto de terminar. Então, há 3 opções: parar e partir para outra coisa que volte a lhe dar prazer, terminar tudo de forma atabalhoada, ou seguir o caminho das pedras e continuar batalhando. Graças ao bom Deus, as 2 primeiras opções não são para mim. Eu vou continuar. Talvez, em mais uns 10 dias, eu termine tudo e sinta orgulho daquilo que eu fiz. Mas, antes disso, ainda tem muito trabalho pela frente. Em tese, não precisava parafusar o tampo, mas achei que um pouco de segurança adicional não comprometeria a estética do hack. Gosto daquela ideia de esperar pelo melhor, mas me preparar para o pior. Se alguns parafusos a mais podem evitar um problema no futuro, eu prefiro colocá-los agora. E já que estou pensando em fazer um móvel que dure muitos anos, faz sentido pensar também em como ele será usado no dia a dia. Certa vez li uma frase de um arquiteto, que não me lembro o nome, que ele dizia que a forma segue a função. Eu concordo, mas até certo ponto. Eu acho que um móvel pode ser bonito sem deixar de ser útil. O rack tem um design arrojado, mas sua funcionalidade é bem simples. Por isso, achei interessante adicionar um pequeno armário com uma prateleira para guardar aquelas coisas que a gente prefere esconder. Então, cá estou eu fazendo um ripado que servirá de fundo para esse armário.
Terminado o ripado, parto para sua colocação na base, utilizando encaixe e cola instantânea. Certamente, essa não é a melhor das minhas ideias, mas o fundo entrou tão justinho que, mesmo sem cola, já seria difícil retirá-lo do lugar. Após colocar os suportes e nivelar a prateleira, glória, tô quase terminando. Agora começo a preparar os encaixes das dobradiças. Eu nunca tinha feito isso antes, mas com a ajuda do meu amigo Samuel, tudo ficou mais fácil. Basta marcar o contorno da dobradiça na madeira, fazer um pequeno desbaste com o formão e pronto, agora é só parafusar. Terminado isso, instalo o pino de fecho que comprei no Mercado Livre. Eu queria um daqueles sistemas que dispensam o puxador do lado de fora, em que a porta pode ser aberta apenas com um toque. Com o armário pronto, pude me dedicar a terminar sua frente. Por isso, estou perfurando a madeira com uma broca de 16 mm para encaixar uma vareta, de modo que ela sustente o peso caso o rack receba alguma pressão em sua extremidade. Enquanto coloco a vareta, noto que a madeira da porta do armário trabalhou, ou seja, ela empenou. Mas, de certa forma, isso acabou sendo bom, pois nesse meio tempo recebi minha roteadora CNC e tive tempo para aprender a operar a máquina. Assim, pude fazer um entalhe com flores na porta. Enquanto observava a máquina trabalhando, tive a ideia de preencher o entalhe com massa de calafetagem. A verdade é que não gosto da simplicidade dos entalhes. Geralmente faz-se um talho na madeira e aplica-se uma tinta no fundo apenas para dar um destaque. Acho que, ao preencher o entalhe com massa e depois lixar o excesso, vou conseguir um resultado diferente do que vemos por aí. 40 dias de trabalho, mais uma semana de edição de vídeo e estou terminando esse projeto. Certamente, eu mudaria algumas coisas nele, se tivesse a oportunidade de corrigir alguns erros que cometi durante sua construção. Mas não dá para mudar o passado, e o futuro é definido pelo presente. E como Tom Cruise aprende em O Último Samurai que a perfeição é uma busca para a vida inteira, e, sinceramente, acho que é justamente isso que faz a marcenaria ser tão legal. Cada projeto termina deixando lições para o próximo. Um abraço e sejam felizes.